para nos causar revolta. Os amigos de Jó estavam apontando o dedo para ele e causando no coração de Jó revolta. E olha o título do texto que diz a palavra de Deus, ó: Jó deseja se apresentar perante a Deus. Jó estava revoltado, não era com Deus, mas era com acusações que os amigos deles estavam fazendo contra a vida dele, porque Jó estava sendo justo. Pode dizer para você, não tinha nada que condenava a vida de Jó, só que Jó estava passando por luta, por tribulação. Quem lembra de Lázaro, que era amigo de Jesus? Não é só porque a gente é amigo de Jesus ou discípulo de Jesus, tem uma aliança com Deus, que o dia mal não vai bater na tua porta. Só que se você não entender o sentido das provações, você se revolta até com Deus. Se você não entender o sentido do que Deus nos prova, você lembra lá em Gênesis que diz que Deus colocou à prova Abraão? Colocou ou não colocou? E tinha alguma coisa na vida de Abraão que o condenasse? Não tinha. Um homem de fé. Hoje é reconhecido como o pai da fé. Você vai ver diversas vezes pessoas na Bíblia que não tinha nada na vida dela para o condenar, mas a tribulação veio, a luta veio, a prova veio. Pessoas de fé. E Jó não era diferente, Jó era justo. Mas as acusações que Jó estava tendo dos amigos dele estava causando revolta da situação. Se você emprestar o teu ouvido para o diabo vai querer que você se revolta com Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo por isso? Você lembra a mulher de Jó? Ela não estava revoltada com a situação, ela já estava revoltada com Deus. Amaldiçoa esse Deus e morre. Se revolta contra esse Deus. Você pode ver que o diabo sempre vai usar pessoas para fazer que você cause no teu coração a revolta. É isso que eu quero dizer para você. E quando Jó estava revoltado com a situação dele, ele quer se apresentar diante de Deus e quer de Deus uma justificativa. O que eu falei para você? Olha como que o diabo trabalha. Ele pega o errado e quer justificar como certo, assim não é? Os amigos de Jó causou tanta revolta em Jó que Jó queria de Deus uma justificativa. Olha só como que é um perigo a gente dar ouvido a certas palavras. Olha aí, acompanhem comigo na palavra de Deus. Diz assim, ó: respondeu-se porém Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, e apesar da minha mão reprimiu meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal e exporia ante ele a minha causa. Você sabe o que Jó falou para os amigos deles? Eu estou tão revoltado que se eu puder chegar diante de Deus e falasse com ele a minha causa. Por mais que Deus sabe, mas eu queria chegar diante de Deus e falar: por que eu estou sofrendo isso? Qual que é a justificativa que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer isso? Olha só, olha como que Jó estava. Neste momento Jó não estava entendendo o intuito da provação. Ele estava revoltado. Dependendo das pessoas que você der ouvido, ao invés de você entender o propósito, você vai ficar revoltado. Ao invés de você entender a promessa, tu vai ficar revoltado. Ao invés de você entender o que Deus quer para você, o que Deus está fazendo na tua vida, você vai ficar revoltado. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que você se revolte com o que você está passando e comece a querer justificativa de Deus. E até na tribulação e até na prova, igreja, Deus sempre está preparando o melhor para nós. Por mais que Ele não fale, por mais que às vezes Ele fique em silêncio, por mais que às vezes Ele não descreva o plano inteiro que Ele tem para a tua vida, mas de uma coisa eu sei:
o melhor está por vir na tua vida em nome de Jesus. Então Jó, revoltado com a situação que estava passando, olha o que ele comenta com os amigos dele: ah, se eu pudesse achar Deus, ah, se eu pudesse estar diante do seu tribunal, eu ia falar minha causa, e ainda ia perguntar por que eu estou passando por tudo isso. E Jó continua dizendo assim, olha aí, ó, ele diz assim: encheria a minha boca de argumentos, e saberia as palavras em que ele me respondesse, e entenderia o que me dissesse. O que ele está dizendo? Eu teria vários argumentos para chegar diante de Deus, e eu queria uma resposta, eu queria entender por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando, por que eu estou passando por essa tribulação, por este momento. Ah, eu tenho um argumento. Eu posso dizer para você, você pode ter o argumento que for, mas você não vai surpreender Deus, não vai. Jó até agora ele estava dando razão a quem? Os amigos. Só que quando ele vai começar a olhar para Deus, na metade do capítulo para baixo, você vai entender que ele começa a olhar para Deus e começa a entender tudo que ele estava passando. Você pode ver que até agora ele está falando, quer saber de uma coisa? Eu estou revoltado. Se eu pudesse achar Deus, eu ia procurar ele, ia chegar diante dele, ia perguntar tudo, por que eu estou passando isso, ó, e eu encheria a boca de argumento. Deus, eu não mereço, Deus, eu não mereço, Deus, eu não mereço, é assim ou não é? Já estava querendo dizer isso. Tudo isso por causa da acusação de quem? Dos amigos. É por isso que eu falo para você, cuidado que você ouve, porque dependendo de que você deixar entrar no teu ouvido, tu pode se revoltar contra o próprio Criador da sua vida, contra o próprio. Então, se você tiver que ouvir alguma coisa, ouve algo que te coloque para frente e tenha fé para vencer. Imagina se Abraão ouvisse Sara. Já parou para pensar? Que nada, nós já somos velhos. Acredita nisso não? Nada, que um filho, a gente nunca teve filho, é agora de velho que a gente vai ter. Imagina se Abraão ligasse para o deboche da Sara, para os risos dela. É assim, não é? Porque tem gente que debocha da situação que a gente está passando. Jó, ele estava quase dando ouvidos, amigo dele. Os conselhos, ou melhor, as acusações que Jó estava recebendo, estavam entrando aonde? No coração. Então cuidado, porque a partir do momento que entra aqui no coração, ou tu pode ganhar fé e esperança para vencer, ou tu pode se revoltar contra Deus. Quantas pessoas você conhece que saiu da presença de Deus porque se revoltou contra Deus? Se revoltou porque quando eu vim para a igreja, eu não passava por isso, agora eu estou passando. Eu não passava, quer saber da coisa, eu vou sair da igreja. Aí se revoltou com Deus, está vivendo lá no mundo que ele está vivendo. Aí eu te pergunto, e a situação está lá até hoje, cativo dela. Aí em vez de se revoltar com o povo, ou melhor, com as pessoas que deram lugar a Satanás para falar com ele, ao invés de revoltar com o diabo que estava tentando tirar a fé dele, se revoltou foi com Deus. Se tem uma coisa, você tem que se revoltar com o diabo, que está dia após dia tentando arrancar a tua fé, está dia após dia fazendo de tudo para que você desacredita do milagre. Você tem que se revoltar com o inferno, não é com Deus não, não é com a tua situação, não. Você tem que revoltar com o diabo, que está levantando pessoas para falar dia após dia para você desistir, para você parar. Você tem que revoltar com isso. Se tem uma coisa que você tem que revoltar, é com as falas do diabo. Agora, com a situação que você está passando, com o Deus que está vendo tudo, Jó por um momento começou a dar ouvido aos amigos deles. E a palavra de Jó diz que ele estava revoltado. E ele falou com os amigos dele: se eu pudesse achar Deus, minha boca estava cheia de argumento. Só que você pode ter o argumento que for, você não vai surpreender, você não vai surpreender Deus. A gente não tem como surpreender Deus. E Jó continuando dizendo assim, olha aí o que diz a palavra de Deus, ó. Aí ele diz assim, ó, verso 6: acaso segundo a grandeza do seu poder contenderia comigo?
Olha o que Jó está dizendo. Será que Deus é tão grande? Será que Deus aceitaria a minha justificativa? A tua glória é maravilhosa. Deus é longânimo. Deus, Ele responde os seus. Mas diante de tudo que eu tenho para falar com Ele, será que eu surpreenderia Ele? Será que Ele me atenderia? Será que a minha justificativa seria válida diante de tudo que eu estou passando? Por um momento ele estava dando ouvidos aos amigos que estavam lhe acusando, mas teve uma hora que ele parou para pensar, quer saber de uma coisa? Deus é tão soberano, por mais argumento que eu tenho, será que Ele aceitaria? Agora Jó começa a trocar o olhar. Jó começa a falar assim, olha, eu tinha no meu coração que eu tinha era razão, mas agora eu estou olhando para a grandeza de Deus. Será que Ele aceitaria as minhas razões? Será que Ele aceitaria minha desculpa? Será que Ele aceitaria minha justificativa? E Jó continuando dizendo assim, olha o que Jó diz, não antes me atenderia, e ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está, e se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não vejo, esconde-se à direita, não o diviso. O que ele está dizendo? Olha, eu posso até procurar Deus, mas quando Deus se calar, ninguém acha Ele. Ele está dizendo assim, olha, Deus é tão grande, que o silêncio dele, quando Ele decide silenciar na nossa vida, tu pode procurar Ele onde você achar que Ele está, Ele não vai se apresentar para você. Sabe o que Jó está dizendo? Quer saber de uma coisa? Deus nos responde a hora que Ele quer. Eu posso procurar atrás, na frente, da direita, da esquerda, eu posso procurar onde eu tentar achar, mas se Deus falar que Ele vai ficar em silêncio Ele ficará. Você sabe o que Jó estava dizendo? Jó estava falando assim, antes ele tinha muito argumento, não tinha? Agora ele está dizendo assim, olha, e se Deus não me responder? Porque Ele declarou silêncio na minha vida. Ué, mas ele não estava valente? Ele não queria chegar diante de Deus e colocar argumentos? Ele falou para os amigos dele, sabe de uma coisa? Deus é tão soberano, será que Deus aceitaria minha justificativa? E se eu parar para pensar que quando Deus quer declarar silêncio, ninguém o acha? Portanto, Jó está dizendo, procurarei Ele à direita, à esquerda, na frente e atrás, e não o acharei. E mesmo se eu achasse, será que eu ia me livrar do juízo que está sobre mim? Ele está dizendo, será que se Deus me respondesse, Ele aceitaria a minha justificativa e tiraria essa tribulação da minha vida? Jó começa a falar com os amigos dele, fala, olha, quando Deus declara silêncio, tu pode procurar aonde você quiser, você não vai o encontrar. Sabe por que ele está dizendo para ele? Deus é soberano, igreja. O plano de Deus não falha. O plano de Deus não falha. E para continuar, diz assim, ainda mais a palavra de Deus, diz assim, mas Ele sabe o meu caminho, e se Ele me provasse, sairia eu como ouro. Você sabe o que ele está dizendo? Eu não sei aonde Deus se encontra, mas Ele sabe a todo tempo onde eu estou. Aí Jó começa a dizer assim, se Ele me provasse como ouro. Você sabe, né, como ouro quando o ouro é provado, refinado, não sai uma obra bonita, uma obra linda. Você sabe o que Jó está dizendo? Deus está me provando para operar na minha vida grandes maravilhas e milagres. Amém, igreja? Você pode louvar Ele por isso? Deus está me provando. Deus está me aprovando como ouro, porque quando a obra se concretizar, vai ser perfeita na minha vida. Você pode ver que no começo estava dando razão, eram os amigos, né? Aí ele começa a olhar para a grandeza de Deus, quer saber de uma coisa? Deus está aí me provando. E se eu ser aprovado como ouro, a obra vai ser grande.
Se a minha fé for aprovada, o milagre vai ser grande. Se eu sair provado dessa prova, a providência será grande. Então, ele falou que eu vou suportar, porque eu estou sendo provado como ouro. Abraão foi provado. O que Deus fez com ele? Pai de multidões. José foi provado. O que Deus colocou ele? Como governador. Davi foi provado com desprezo, com desonra, se tornou rei de Israel. E Deus estava provando Jó. Se você for ler um pouquinho mais à frente, que eu não vou ler com você, mas você pode ler depois. Você acredita que Deus manda Jó orar para os amigos que lhe acusou? Era mais uma prova que Deus queria de Jó. Se fosse eu e você, quer saber de uma coisa, orar para esse pessoal que mandou desistir? Vou orar para isso nada não. Mas era a última prova que Deus colocou na vida dele. Ora por todos que te condenou. E a gente sabe o final da história de Jó. Mas eu estou querendo passar aqui para você dentro de uma provação que ele estava. Se você olhar a soberania de Deus, você vai entender tudo que você está passando. Mas se você olhar a acusação do inimigo, você vai ficar revoltado contra Deus. Basta você olhar para o local certo, igual Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava o quê? Sobre a tempestade, sobre o mar. Mas quando tirou os olhos de Jesus, caiu, se afundou. Se você der palavras ao inimigo que ele está falando da sua fé, você vai se afundar, você vai desistir. Mas se você colocar os olhos na soberania de Deus, a obra vai se concretizar perfeitamente na tua vida, perfeitamente. Então Jó continua dizendo assim, olha aí o que ele diz a palavra de Deus, verso 10, mas se ele sabe o meu caminho, e se ele me provasse, sairia eu como ouro, e aos pés me seguiram as suas pisadas, e guardei o seu caminho, e não me desviei dele, do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras de sua boca. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem pode o dissuadir? Você sabe o que ele está dizendo? Diante de toda essa prova, toda essa luta, eu sempre andei nos caminhos do Senhor. E se ele decidiu que essa provação viesse sobre a minha vida, quem o pode o impedir? Quem o pode o parar? Você pode ver que da metade do capítulo para cá, Jó já mudou os olhos. Jó já mudou o olhar. Antes estava revoltado, agora estava compreendendo o propósito que Deus tinha na vida dele. Amém, igreja? Então Jó estava dizendo, se Deus permitiu essa provação vir a mim, quem o pode o parar? Quem o pode impedir? E Jó está dizendo que toda a prova que Deus traz a nós, o que ele falou do ouro? É uma prova, é ser aprovado como ouro, porque tem uma obra maior por trás. Então quando você olha para a soberania de Deus, tu começa a entender os projetos dele. Quando você olha para a soberania de Deus, tu começa a entender os planos dele. Quando Jó estava olhando a acusação dos amigos, ele não estava entendendo o que Deus queria com ele. Mas quando ele olhou para Deus, ele estava entendendo, eu estou sendo provado porque uma obra na minha vida vai ser grande. Eu estou sendo provado porque a obra vai ser completa. Eu estou sendo provado porque Deus tem projetos na minha vida. É por isso que eu estou sendo provado. E ele disse, dos teus caminhos não me afastei. E se ele decidiu que viesse, quem também o poderia impedir? E para terminar ele continua dizendo assim, o que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como esta tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, quando considero o temo. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso que me perturbou, porque não estou desfalecido por causa das trevas, e nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Você sabe o que ele está dizendo? Quando ele fala que eu não estou desfalecido por causa das trevas, e nem a escuridão que cobre o meu rosto, ele estava dizendo mais ou menos assim, a prova que veio sobre mim
não é ligada a nenhum pecado meu, mas é porque há um projeto nas mãos de Deus que precisa ser cobrido em minha vida, e por causa disso as trevas não me consomem, e por causa disso a tribulação, a partir de hoje que eu entendi, não vai mais me abalar, porque Deus está comigo a todos os instantes. Amém, igreja? Dá uma linda salva de palmas, fique de pé no seu lugar, em o nome de Jesus. E eu quero dizer para você nessa manhã: olhe para os projetos que Deus tem na tua vida. Não olhe para o que você está passando com um olhar de revolta, pelo contrário, olhe que as trevas não estão te engolindo. Quer saber de uma coisa? Se você está aqui até hoje é porque Deus tem te mantido de pé. Se fosse algo que você fez, que você tentasse justificar o teu erro, eu posso falar para você? A pessoa ela fica cativa do problema. A pessoa fica cativa. Quando é relacionado a pecado, a pessoa fica cativa do problema. Você já parou para pensar nisso? Quando é pecado, a pessoa fica cativa. Cativa do vício, cativa da prostituição, cativa disso, tudo que é relacionado a pecado. Mas quando é relacionado a projeto de Deus, e você é justo, as trevas não têm poder de fazer a tua vida cativa dela. Por isso que ele falou: as trevas não me cobrem. O que ele está dizendo? O problema não me faz cativo dele, porque eu não estou em pecado. Essa situação está sendo um projeto de Deus na minha vida. Você pode ver que quando Jesus manda: vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vos trarei alívio. Você pode ver que muitos problemas é porque só Jesus para purificar e arrancar o pecado da pessoa e fazer que ela não seja mais cativa daquele problema. Mas quando não é relacionado a pecado, a treva não te cobre, não te faz cativo dela. Este problema que você está vivendo, ele não te faz cativo dele, porque você não pecou para ele vir na tua vida. Jó estava sendo justo, e é por isso que ele diz: as trevas não me cobrem, e o problema não consegue, me fazer cativo, porque este problema e esta prova não veio através de pecado, de maldição. Esse problema, essa prova veio de um projeto de Deus. Há uma grande diferença quando algo vem do diabo e quando algo vem de Deus. Quando vem de Deus, nenhuma prova deixa ninguém cativo dela. Mas quando vem do diabo, vamos ser sinceros, ele amarra mesmo. Amarra ou não amarra? Amarra a pessoa no problema, porque é isso que o diabo faz. Quando o diabo traz uma tribulação, uma maldição na vida da pessoa, ele cobre ela com essas trevas, ele amarra ela, ele deixa ela presa. Agora, quando a prova vem de Deus, as trevas não têm poder de te cobrir. Amém? Então essa prova que você está passando é um grande projeto de Deus na tua vida. E eu posso dizer para você: Deus está com você a todo instante. Toma posse da tua vitória. Vamos adorar a Deus em o nome do Senhor Jesus, com toda a tua fé e de todo o seu coração. Vamos adorar a esse Deus todo.